A primeira vez que países africanos participaram de Copas do Mundo foi em 1934 na Copa da Itália. O continente foi representado pelo Egito. Foram eliminados na estreia pela Hungria por 4-2. Em 1978 veio a primeira vitória quando a Tunísia derrotou o México pelo placar de 3-1. De lá para cá os países africanos tiveram diversas participações marcantes em Copas do Mundo. E hoje vamos destacar 5 vezes em que seleções africanas se destacaram na Copa do Mundo. Marrocos, em 1986. A Copa de 1986 foi a segunda disputada por Marrocos. Eles haviam disputado antes o Mundial de 1970. No sorteio, Marrocos, dirigido pelo brasileiro José Faria, caiu em um grupo bem complicado com Inglaterra, Portugal e Polônia. O grande destaque de Marrocos era Mohamed Tomoumi, melhor jogador africano de 1985. A estreia dos marroquinos foi contra a Polônia, no dia 2 de junho de 1986, no estádio universitário, em Monterrey. Apesar do favoritismo dos poloneses, os Leões do Atlas foram valentes, equilibraram a partida e seguraram o 0-0. O segundo confronto foi contra a Inglaterra. O Marrocos sofreu mais neste dia, mas o placar final foi o mesmo, 0-0. Com 2 pontos, apesar de ainda sem vencer, Marrocos ainda tinha chances de classificação. Para isso, teria que triunfar em cima de Portugal, que havia batido a Inglaterra e perdido para a Polônia, pois os Leões do Atlas surpreenderam. Abderrazak Kairi, aos 19 e aos 26, colocou os africanos à frente. Na segunda etapa, os portugueses foram para cima, tentando reverter o marcador e deixou espaços livres. Merri Crimo, aos 17, se aproveitou e fez o terceiro. Diamantino, aos 35, ainda diminuiu, mas a festa era do Marrocos. Para melhorar ainda mais a situação dos Leões do Atlas, a Inglaterra venceu a Polônia pelo placar de 3-0 no outro jogo da rodada. Então, Marrocos, com 4 pontos, contra 3 de Inglaterra e Polônia e apenas 2 de Portugal, não só tinha se classificado, como terminou a primeira fase como líder do Grupo F. Nas oitavas de final, Marrocos enfrentou a toda-poderosa Alemanha Ocidental. Marrocos engrossou contra os alemães, que só conseguiram marcar aos 42 do segundo tempo. Apesar da derrota sofrida, Marrocos fez história na Copa de 1986. Camarões, em 1990. Logo após a conquista do bicampeonato da Copa Africana de Nações de 1988, o astro camaronês Roger Milla havia anunciado sua despedida da seleção. No entanto, às vésperas da Copa do Mundo de 1990, o clamor popular fez com que Milla, já com 38 anos, voltasse atrás e fosse reintegrado à equipe. Camarões não teve vida fácil na fase de grupos da Copa de 1990. Os africanos teriam pela frente a campeã do mundo, a Argentina, além de Romênia e União Soviética. A estreia de Camarões foi no San Siro contra a campeã mundial Argentina. O jogo foi equilibrado e Camarões pareceu não se importar com as estrelas Basualdo, Batista, Sensini, Burruchaga e Maradona. Tanto é que aos 67 minutos, Onombiik marcou o primeiro e único gol do jogo num frangaço homérico do goleiro Pumpido, dando a incrível vitória por 1-0 a Camarões. Era a primeira vez na história que uma seleção recém-campeã mundial perdia sua partida de estreia na Copa seguinte, e Camarões venceu terminando a partida com 9 jogadores em campo, um feito heróico. A próxima partida foi contra a Romênia dos craques Raj e Lakatos. A Romênia pressionou durante o primeiro tempo, mas Camarões conseguiu segurar o 0-0. Na segunda etapa, Roger Milla entrou em campo e mudou a partida. Aos 31 minutos, o atacante aproveitou a bobeada do zagueiro romeno, ganhou a dividida na entrada da área e chutou forte sem chances para o goleiro. A torcida no estádio San Nicola, em Bari, fez a festa e se alegrou quando Milla correu em direção à bandeirinha de escanteio para fazer sua famosa dancinha. 10 minutos depois, o mesmo Milla recebeu e chutou forte, no alto, para fazer o segundo gol de Camarões, 2-0. A Romênia ainda descontou com Balin, mas era tarde. Camarões venceu por 2-1 e se classificou para a fase final com uma rodada de antecedência. A terceira partida foi contra a União Soviética. Em uma partida irreconhecível dos camaroneses, a União Soviética goleou por 4-0. Nas oitavas de final, Camarões teria mais um desafio bem difícil contra a Colômbia de Higuita, Valderrama e Rincón. Em Nápoles, Camarões e Colômbia ficaram no 0-0 no tempo normal, forçando a prorrogação. No tempo extra, brilhou a estrela de Milla,
que resolveu em 2 lances. Primeiro, entortou 2 zagueiros antes de estufar as redes do goleiro Higuita. Depois, aproveitou o vacilo de Higuita, que saiu do gol e tentou driblá-lo. Milá tomou a bola e tocou para o gol vazio do desesperado goleiro. Redinha ainda descontou para a Colômbia, mas era tarde. Camarões estava nas quartas de final e colocava o continente africano pela primeira vez na história entre as 8 melhores seleções do planeta. Nas quartas de final, Camarões jogou contra a Inglaterra. A partida foi em Nápoles e é até hoje considerada uma das maiores da história das Copas. Os africanos jogaram muito, abusaram da criatividade e da velocidade e poderiam ter matado o jogo em várias oportunidades que ora eram salvas por Chilton, ora não se originavam em gol por pura displicência dos africanos. A falta de qualidade na hora de concluir começou a trazer consequências logo aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Platt marcou de cabeça e abriu o placar para a Inglaterra. Camarões tentou a todo custo o empate, mas não conseguiu. Na segunda etapa, porém, Milá entrou e foi mais uma vez decisivo. Primeiro, o atacante foi derrubado na área. Pênalti, que foi convertido por Koundé com muita categoria. O gol inflou Camarões, que partiu com tudo em busca da vitória. A equipe africana levou constantes perigos em contra-ataques e no sempre magistral futebol de Milá, que deu um gol de bandeja para Ekeke. 2-1. A torcida africana enlouqueceu em Nápoles. Os africanos não se fecharam e seguiram atacando, perdendo até um gol de letra com Omon Biik. A classificação épica parecia assegurada, mas aí tudo começou a dar errado. Faltando apenas 7 minutos para o fim, um pênalti bobo cometido por Massin deu a chance para a Inglaterra empatar, com Lineker. 2-2. O jogo foi para a prorrogação, e Camarões seguiu pressionando e perdendo gols. Essa falta de qualidade em definir o jogo puniu os africanos. Gascoigne, o craque da Inglaterra, chamou a responsabilidade e encontrou Lineker livre no campo de defesa dos africanos. Gaza deu um passe magistral para Lineker, que ia fazer o gol, mas foi derrubado pelo goleiro Nkono. Lineker bateu e fez o gol da virada. 3-2. Camarões não conseguiu reverter o placar como antes, e a Inglaterra se classificou para a semifinal. A eliminação foi considerada injusta para muitos que estavam encantados pelo futebol ofensivo e técnico dos camaroneses. Apesar da tristeza, Milá, Omon Biik, Infedé, Tatal e companhia marcaram para sempre seus nomes na história da Copa do Mundo. Nigéria, em 1994 e 1998. Esse é um caso único de seleção que brilhou em 2 Copas seguidas, mas por diversos fatores não conseguiu ir mais longe do que seu potencial indicava. O grupo da Nigéria em 1994 era complicadíssimo. A estreante africana enfrentaria a Bulgária de Stoichkov, a poderosa Argentina e a também estreante Grécia. Na estreia, os nigerianos já mostraram que não estavam para brincadeira e massacraram os búlgaros com um imponente 3-0, com gols marcados por Yekini, Amokachi e Amunike. A segunda partida foi contra a Argentina de Maradona. Siasia marcou o gol da Nigéria, mas Canija marcou 2 vezes e virou o placar. A terceira partida seria decisiva para os nigerianos. Eles não decepcionaram, não tomaram conhecimento da Grécia e ganharam por 2-0. Os gols foram marcados por Finidi e Amokachi. Com o resultado, a Nigéria terminou como líder do grupo. Nas oitavas de final, os nigerianos enfrentaram a instável Itália, que fez uma primeira fase bem fraca. Contra os italianos, a Nigéria dominou a partida, fez 1-0 com Amunike aos 25 do primeiro tempo, e teve um jogador a mais durante os 15 minutos finais do segundo tempo. Com toques de bola envolventes, parecia que a classificação africana estava mais do que assegurada. No entanto, em 2 bobeadas da zaga, o craque Roberto Baggio sepultou as pretensões dos Águias. Aos 43 do segundo tempo, o atacante aproveitou a sobra na área e empatou. A partida foi para a prorrogação. Nela, Benarrivo sofreu pênalti e Baggio marcou o gol da virada e da classificação italiana. Era o fim da Copa para a Nigéria. Apesar disso, aquela geração ainda assombrou o mundo, ganhando a medalha de ouro na Olimpíada de 96, derrotando o Brasil de Ronaldo e Bebeto, e a sempre forte Argentina. Em 1998, eles seguiram com um ótimo time. Dessa vez caíram no grupo da morte daquela Copa, com Espanha, Paraguai e Bulgária. Na estreia, os nigerianos já encararam a favorita Espanha de Raul e Hierro. Numa das maiores partidas daquela Copa, a Nigéria se viu 2 vezes atrás do placar, mas mesmo assim, com um futebol ofensivo e envolvente, virou o jogo para 3-2 com gols de Adepojus, do Bizarreta contra e um golaço incrível de Olizé. A partida foi um verdadeiro espetáculo e mais uma vez a Nigéria mostrava sua força. A segunda partida foi contra a forte Bulgária,
E num jogo apertado os nigerianos ganharam de 1-0 com gol de Ikiteba. Okocha deu um verdadeiro show de habilidade nessa partida. Com vaga garantida, a Nigéria enfrentou o Paraguai, que lutava pela classificação. Nigéria colocou em campo um time praticamente reserva e foi facilmente derrotado por 3-1. Nas oitavas de final, a Nigéria encarou a Dinamarca. As duas primeiras partidas da Nigéria foram tão encantadoras que o mundo os tratou como favoritos. Infelizmente, o que se viu naquele jogo foi uma Nigéria cheia de si e pouco competitiva. O resultado disso foi um implacável 4-1. Era o fim da linha para a Nigéria na Copa, mas a geração de Finidi, Yekini, West, Amokachi, Amunique, Kanu, Okocha e Babangida é inesquecível. Senegal. Em 2002, Senegal entrou na Copa de 2002 como franco-atiradora. A equipe liderada pelo francês Bruno Metsu possuía bons jogadores que atuavam em sua maioria na França. Mas mesmo com o bom plantel, ninguém esperava muito de Senegal. Afinal, os africanos caíram no grupo com a campeã França, Dinamarca e Uruguai. O que as pessoas não esperavam é que Senegal iria chocar o mundo logo na estreia. Com um futebol de dribles, ótimos passes e uma organização tática louvável, Senegal dominou os franceses desde os primeiros minutos de jogo. Com o atacante Diouf inspiradíssimo, os zagueiros franceses sofreram demais durante toda a partida. Aos 30 do primeiro tempo, Papa Bouba Diop marcou, e Senegal continuou jogando bem o restante da partida, porém o placar se manteve em 1-0, a história já estava feita. O próximo duelo foi contra a forte Dinamarca, e foi um jogaço equilibrado. A Dinamarca marcou no primeiro tempo, mas Senegal voltou do intervalo com tudo e pressionou até empatar com Dial num dos gols mais bonitos da Copa. A terceira partida foi contra o Uruguai e Senegal simplesmente massacrou no primeiro tempo, abrindo 3-0 com 2 gols de Bouba Diop e um de Fadiga. Inexplicavelmente, Senegal parou de jogar e os uruguaios conseguiram um empate em 3-3 num jogaço. Era um alerta para os senegaleses. Nas oitavas de final, mais um jogo inesquecível, dessa vez contra a Suécia. Aos 11 do primeiro tempo, Larsson abriu o placar para a Suécia. No fim do primeiro tempo, Camara fez um golaço e empatou o jogo, que se manteve empatado até o fim. Na prorrogação, Camara mais uma vez marcou no gol de ouro e classificou Senegal para as quartas de final. Um feito grandioso. Nas quartas de final contra a Turquia, Senegal iniciou o jogo muito bem. O ótimo time turco equilibrou muito bem o jogo inteiro, num duelo de duas escolas distintas e muito competitivas. O 0-0 persistiu e forçou a prorrogação, e logo aos 4 minutos a Turquia marcou. E encerrava ali a trajetória de um dos melhores times africanos da história. Gana, em 2010. Gana sempre foi um dos times mais fortes da África nas competições de base. No futebol profissional, porém, foi disputar seu primeiro Mundial apenas em 2006, ano em que conseguiu passar da primeira fase. Porém, foi eliminado pelo Brasil nas oitavas de final. Em 2010, com a seleção mais experiente, o time ganês caiu no mesmo grupo que a Alemanha, Sérvia e Austrália. Já na estreia, Gana já mostrou força, derrotando a Sérvia com um gol do craque Asamoah Gyan. Na segunda partida contra os australianos, Gyan marcou mais uma vez, porém, não saiu do empate com a Austrália. No terceiro jogo, em uma partida bem equilibrada, os ganeses foram derrotados por 1-0 pela Alemanha. Nas oitavas de final, Gana enfrentou os Estados Unidos. Os ganeses saíram na frente com um gol de Boateng, sofreu o empate no segundo tempo, e a partida foi para a prorrogação. E logo aos 3 minutos do tempo extra, Gyan fuzilou o goleiro estadunidense e marcou o gol da vitória, colocando o time ganês entre as 8 melhores seleções do mundo. O adversário das quartas de final foi o tradicional Uruguai. Gana abriu o placar com o volante Muntari, mas sofreu o empate nos 10 minutos do segundo tempo. A ótima partida ficou no 1-1 até o final. No final da prorrogação, uma falta na direita deu a Gana uma chance de tentar o gol e evitar as cobranças de pênaltis que se aproximavam. John Pancil ficou encarregado da cobrança. Depois da bola levantada na área, Kevin Prince Boateng desviou de cabeça. Muslera dividiu no alto com o capitão John Mensah. Stephen Appiah finalizou a queima-roupa. Soares, em cima da linha, impediu o gol. A bola ainda ficou no alto e Dominique Adia tocou de cabeça. A bola ia entrar, mas Soares colocou a mão na bola, espalmando para longe. O árbitro Olegário Benquerança, de Portugal, imediatamente apontou o pênalti e expulsou o atacante uruguaio. Gana parecia que iria evitar os pênaltis. Colocou a mão na vaga na semifinal. Asamoah Gyan, destaque do time, tinha a chance de cobrar o pênalti e definir o jogo. Àquela altura,
com o relógio já estourado do tempo regulamentar, seria cobrar o pênalti e o jogo acabar. Confiante, o camisa 3 partiu para a cobrança e chutou forte, no meio, só que a bola tocou no travessão e saiu. O árbitro encerrou o jogo imediatamente após a cobrança de Gian. Nos pênaltis, os uruguaios foram mais competentes e eliminaram Gana. Foi uma das eliminações mais traumáticas da história das Copas do Mundo, porém os jogadores dessa geração conseguiram colocar Gana no mapa do futebol definitivamente.